Esta vai ser a primeira vez que eu estarei contando este relato. E sim, este é um caso real. Eu me chamo Rosemarie Batista de Oliveira. E para que vocês entendam o início de todo este acontecimento, voltarei alguns anos atrás. Bom, tudo começou entre o ano de 1974 a 1975. Meus pais tiveram 13 filhos vivos e mais 5 que infelizmente já não se encontram mais entre nós. Nesta época, morávamos em uma pequena vila que era bastante conhecida. Ela se chamava Conceiçãozinha, lá na cidade do Guarujá. Eu tinha 7 anos de idade. E a casa que eu e minha família morávamos era de um de meus irmãos. Para ser mais exata, a casa era do meu irmão mais velho. Minha saudosa mãe, com o passar do tempo, acabou fazendo grandes amigas nesta vila, mas uma delas era especial para ela. Dona Maria era conhecida como a viúva que tinha 5 filhos. 3 já eram casados e 2 ainda eram adolescentes. Um certo dia, minha irmã, que morava em Itu, São Paulo, resolveu comprar e presentear meus pais com uma casa. Ficava localizada na cidade de São Vicente, São Paulo. No dia da mudança, minha mãe foi se despedir de suas amigas e também de sua grande amiga, Dona Maria, que acabou ficando muito triste com a nossa mudança. Minha mãe falou para ela que em breve voltaria para visitá-la. E assim os dias foram se passando tão rápido que logo já estava fazendo 1 ano que tínhamos nos mudado. Mas então, quando foi certo dia, acabamos recebendo a visita de Pituco, filho de Dona Maria. Sua visita foi rápida. Ele apenas trazia algumas informações que não eram nada boas. Infelizmente, a sua mãe estava muito doente. E com isso a minha mãe falou para meu pai que ela iria visitar a sua amiga. E provavelmente só retornaria no outro dia. Essa vila Conceiçãozinha, para chegar até lá, minha mãe tinha que pegar 2 ônibus. E também uma pequena parte deste caminho tinha que ser feita a travessia de um rio com um pequeno barco até do outro lado da cidade de Bertioga. Então novamente pegar outro ônibus que parava na BR. O restante de todo o caminho tinha que ser feito a pé. Até chegar na vila, dava aproximadamente 6 quilômetros mata dentro, caminhando por uma estradinha de chão. Então, quando a minha mãe chegou até o seu destino, a filha de Dona Maria logo lhe passou uma desagradável informação. Sua mãe acabara de ser encaminhada ao hospital e lá ela ficaria internada. A outra filha de Dona Maria, Joaninha, chamou minha mãe por seu nome e falou: Dona Dinorá, se a senhora quiser, eu levo a senhora lá e nós passar a noite com a mãe, pois amanhã eu vou trabalhar, fazer uma faxina. Já fica bem perto mesmo. E lá foi as 2 pro hospital. Quando deu as 10 horas da noite, elas foram dormir em uma das camas que se encontravam desocupadas dentro daquele quarto. Mas quando se aproximou das 11 horas, uma das enfermeiras mandou elas sair da cama, pois poderia chegar algum paciente, e a cama naquele momento se encontrava ocupada por elas.
A Joaninha acabou falando para minha mãe que iria para casa dormir, senão ela não iria aguentar trabalhar no outro dia. Minha mãe naquele momento ficou muito preocupada e acabou falando para ela que era perigoso passar aquela estrada àquele horário. Mas Joaninha falou para minha mãe não se preocupar, pois ela retornaria sozinha. Então a minha mãe resolveu acompanhá-la, mesmo estando com medo. Pegaram o último ônibus da noite e tão logo desceram e passaram a fazer o caminho da estrada, escutaram o som de mato se quebrando e também um outro som que aparentava ser gritos de um animal desconhecido. Então minha mãe falou: "Minha Nossa Senhora, o que será que está quebrando os galhos em meio à mata?" Até que não demorou muito para elas perceberem que corriam grande perigo. Mas foi no momento em que olharam para trás que acabaram se deparando com algo que para elas não pertencia a este mundo. Da mata saiu uma fera que tinha o corpo completamente tomado por pelos negros. Seu semblante era bastante parecido com um grande lobo. A criatura acabou caminhando na direção delas. Então, para escapar das más intenções daquele ser, ambas acabaram correndo o mais rápido que podiam. Minha mãe não estava aguentando mais correr, e Joaninha então, para não deixá-la para trás, acabou pegando em sua mão e gritou: "Essa coisa que está atrás de nós é um famigerado lobisomem." Durante todo aquele momento em que elas foram perseguidas, elas relatam que foi um momento de puro horror para as duas. No mesmo tempo que elas corriam, também gritavam e pediam por ajuda. Até que ambas finalmente conseguiram chegar até a vila. As pessoas do vilarejo acabaram acordando com os gritos e foram de encontro com elas. Algumas pessoas pareciam saber do que se tratava, pois carregavam espingardas e facões em suas mãos. A cachorrada, que também se alvoroçaram naquele momento, acabaram indo para cima da criatura. E elas correram na direção da casa de Lulinha, a irmã mais velha de Joaninha. No momento em que a irmã delas abriu a porta, as duas caíram desmaiadas no chão da sala, enquanto o marido de Lulinha foi ver o que estava acontecendo. Isso aconteceu com minha mãe e também com a filha de sua melhor amiga. Ela sempre nos contou esta passagem de sua vida. E toda vez que ela escutava cachorros latindo tarde da noite, ela sempre falava que era o bicho lobisomem que estava à espreita. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Saudações a todos que seguem este canal. O relato que estará sendo contado a todos vocês aconteceu comigo na década de 80. Eu me chamo Matias Schmittek e nesta época eu morava em Rochedinho, cidadezinha que fica localizada no interior de Campo Grande e que está localizada no Mato Grosso do Sul. Nesta determinada época, a nossa casa era bastante retirada de qualquer tipo de civilização. E quando faltava algum tipo de mantimento em casa, quando então era necessário, meu pai tinha por costume me mandar que eu fosse
até uma vendinha que ficava muito longe de nossa casa. Ainda tenho em meus pensamentos o caminho que eu fazia para chegar até a vendinha do Sr. Tião. Eu tinha somente 8 anos de idade, e quando isso acontecia, eu tinha que acelerar meus passos, pois eu tinha que fazer tanto o caminho de ida como o caminho de volta antes do cair da noite. Se porventura eu não conseguisse, meu pai tinha por costume de me dar uma bela surra. Lembro-me que certa vez eu estava brincando com os cachorros no terreno de nossa casa. O horário vinha se passando e já era tardinha. Então eu acabei ouvindo meu pai, que acabou me chamando. Ele me entregou uma notinha. E naquele papel estava anotado algumas coisas que ele queria que eu pegasse na vendinha do Sr. Tião. Devido ao horário que eu acabei fazendo o caminho de ida, tão logo eu cheguei naquele estabelecimento, a tarde já vinha dando lugar à noite, e todo o caminho que eu teria que refazer não possuía poste de luz para clarear o caminho. Lembro-me que a única luz que iluminava a estrada era a luz da lua que se encontrava alta no céu. O medo de apanhar de meu pai naquele momento me fez apressar os passos. E com isso, eu também acabei cansando muito rápido. Em determinado ponto da estrada, tinha um velho pontilhão de madeira, o qual eu teria que passar para continuar o caminho. Mas tão logo eu cheguei até aquele lugar, eu resolvi parar um pouco para descansar. Então acabei me assentando em um cupinzeiro que existia logo no início da velha ponte de madeira. E passado alguns minutos, comecei a sentir um cheiro bastante estranho. Parecia o cheiro de pelo de cachorro molhado. Então, depois de olhar para todos os lados, inclusive para dentro do córrego, foi só no momento que firmei meus olhos para a rua que se formava do outro lado daquela velha ponte, que acabei vendo algo que me travou por completo. Um grande vulto negro sair da mata que se formava por todo o caminho. Naquele momento, mesmo tentando entender o que vi, eu não tinha resposta para aquilo. Parecia uma mistura de um jumento, devido à sua altura, mas possuía a feição de um enorme porco cachaço, pois tinha o focinho curto e levantado para cima. Tão logo aquilo cruzou a rua de um lado para o outro e sumiu na mata, eu tratei de atravessar a ponte. Então apressei meus passos. Então, conforme eu vinha fazendo todo aquele caminho, eu conseguia escutar o barulho de mato estralando, e também rosnados que me acompanhavam da mata. Em minha cabeça se passava que poderia ser qualquer tipo de animal daquela região. Mas foi no momento em que os barulhos cessaram que eu então acabei parando em meio ao caminho. Por 2 ou 3 vezes eu acabei olhando para minha frente, e seguido disso retornava a minha atenção para dentro da mata. Foi então que repentinamente acabei vendo como se fosse uma grande sombra negra saltar da mata para a rua. Fora sua silhueta completamente negra que parecia se mesclar à escuridão, eu também conseguia ver que seus olhos eram vermelhos como brasa viva. Todo aquele lugar foi tomado por um odor muito forte. Parecia que bem perto da onde eu estava existia algum animal morto há muito tempo. Naquele momento o medo me tomou, e a primeira coisa que passou em minha cabeça foi correr. No mesmo momento em que eu corria, eu também pensava: se aquele cão do inferno me alcançar, certamente este será o meu fim. Então, sem olhar para trás, eu corri o mais rápido que eu podia. Mas a impressão que eu tinha era que não demoraria para que eu viesse a receber o ataque daquele ser, pois eu conseguia ouvir a criatura se aproximando cada vez mais de mim. Seus passos eram bastante pesados e pareciam o trotar de um cavalo.
Por um pequeno momento também tive a impressão de ouvir como se fosse o som de palmas às minhas costas. Eu só tinha uma única certeza: a que não demoraria para que aquilo que eu acreditava ser uma visagem logo viesse a estar me alcançando. Por mais que eu já conhecesse o caminho e a estrada que passava por aquele local, naquele ponto da rua não existia nenhuma residência que eu pudesse buscar ajuda. E também ninguém ouviria os meus pedidos de socorro. Naquele momento era somente eu e aquela assombração que vinha me acompanhando. Até que finalmente, depois de já estar bastante cansado, eu consegui chegar em casa. E tão logo eu abri a porta e rapidamente a fechei novamente, escutei que aquele ser acabou correndo para os fundos de nossa casa. Meu velho pai, que tinha por costume ser bastante rígido comigo, se encontrava bastante bravo com a minha demora. E como já era de seu costume, naquele momento a sua única intenção era me dar mais uma surra por ter demorado tanto. Mesmo eu tentando explicar que existia alguma coisa aos fundos de nossa casa, e que este ser acabou me acompanhando por todo o caminho, ele não quis me ouvir. Então minha mãe, que somente estava escutando toda aquela conversa calada, acabou fazendo algo que eu jamais imaginaria que ela teria coragem de fazer. Durante aquela noite ela se colocou entre eu e meu pai, e acabou falando para meu pai que acreditava em tudo que eu havia acabado de contar. Pois ela também acabou vendo um enorme cachorro negro correndo para os fundos de nossa casa. Meu pai acabou falando que minha mãe naquele momento estava compartilhando das minhas loucuras. E passado alguns segundos, um forte grito foi ouvido aos fundos de nossa casa. Depois disso, todos nós ficamos calados. Olhávamos uns para os outros com ar de espanto. Meu pai foi o primeiro a se mexer. Ele correu pegar a sua espingarda e, juntamente com meu tio, ele falou que se alguém estivesse tentando invadir as nossas terras, ele iria atirar primeiro e depois perguntaria o que a pessoa queria. Então logo meu pai e meu tio saíram para fora. Eles acabaram notando que nossos cachorros pareciam já estar em alerta, pois já tinham farejado algo atrás da casa. Bastou apenas um comando de meu pai para que os cachorros se alvoroçassem e partissem para cima do bicho ruim. Como a porta dos fundos de nossa casa estava aberta, o lobisomem correu para dentro de nossa casa e seguiu em direção à porta da frente. Logo a criatura saiu para fora, correu em direção à mata. Os cachorros perseguiram o lobisomem por toda a extensão da mata, até que chegaram em uma pedreira que, segundo minha mãe, tinha a fama de ser um local mal assombrado. Meu pai conta que tão logo a criatura ficou frente a frente com aquele paredão de pedra, o lobisomem escalou tão rápido aquele lugar que meu pai não teve reação alguma, a não ser ver o lobisomem parar no final do paredão e rosnar para ele. Depois deste acontecimento, meu pai não deixou mais eu fazer aquele caminho tão tarde, e também comprou um cavalo para que eu não fizesse o caminho a pé. O povo que mora naquela região até alguns anos atrás falavam muito sobre aquele lugar ser mal assombrado. A única coisa que eu posso estar confirmando sobre este ocorrido é que aquele ser que me perseguiu por toda a extensão daquela estrada realmente era um lobisomem. Loucura daqueles que acreditam que este ser existe somente na imaginação das pessoas, ou que estes seres realmente não existem. Nunca queiram ficar no caminho desta criatura, pois pode não haver uma segunda chance. Junior, desde já meu muito obrigado por contar esta passagem da minha vida. Cordiais uivos a todos. Boa noite.